Olha eu aqui de novo. Aham, sentiram minha falta? Fala que sim, vai. E aí, tudo bom? Tudo certinho? Vamos para mais uma aula também introdutória, né? Sem aquele tanto de detalhes, que nem uma aula específica de um conteúdo, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai falar sobre isso aqui, ó, sobre divisão celular e reprodução. Estão preparados? Estão com água aí do lado? Vamos nessa então. Seguinte, quando eu falo em divisão celular, o que vocês lembram? Mitose, meiose? Né? Para quem já ouviu falar disso, beleza, está no caminho certo, tá? Mas tem muito mais do que isso daqui. Olha só o que a gente vai ver hoje, então. Alguns conceitos da divisão celular, aplicações, né, práticas aí dessa divisão celular. Juro do céu, você vai me ensinar como é que faz um clone? Não, calma lá, essa aula vai ficar para biotecnologia, tá bom? Um pouquinho mais específica, mas a gente vai ver algumas aplicações gerais. Além disso, a gente vai aprender sobre reprodução, tipos de reprodução. Sim, tem mais do que aquela reprodução que você está imaginando. E também sobre a fecundação e o ciclo de vida. Vamos lá, então. Divisão celular, o que é isso? É um processo de formação de novas células a partir de uma célula-mãe. Tá vendo como a mãe já é importante desde aí, desde lá da célula, tá? Mas é um nome que a gente vai remeter a justamente esse processo aí de formação de novas células, tá? Essas células podem ser gametas ou células somáticas. Como assim? Então a gente tem dois tipos de células no nosso organismo? Sim, nós, as plantas, de novo, né? Todos os organismos, tá? Eles têm gametas, que são células aí ligadas à reprodução, tá? E células somáticas, que são todas as outras. Por exemplo, as que condicionam a nossa formação, por exemplo, de um órgão, de um tecido, que não está necessariamente ligada aí à reprodução, tá? A passar as características de uma geração para outra, tá? Aqui eu coloquei um esqueminha, né, sobre as principais divisões celulares, meiose e mitose, tá? A gente vai ter aula específica também sobre cada uma delas. Mas, ó, já perceba que tanto nessas duas aqui a gente tem uma célula, ó, se dividir em duas, três, quatro, tá bom? Então, esses dois processos, eles estão ligados aí à divisão celular. A gente tem também divisões no citoplasma. Citoplasma é essa parte de dentro aqui da célula, como se fosse aquele meio gelatinoso que as outras organelas, lembra de organelas na nossa primeira aula lá? Que as organelas ficam dispostas, tá? A gente tem também um outro tipo de divisão celular ligado à formação de gametas. Tudo bem? Então, olha só, falo em divisão celular, não lembra só de mitose e meiose. Sim, elas são as principais que a gente vai ver, inclusive aqui dentro para formar gametas. Mas existem outros processos, tá? Amplie a sua mente aí para depois lá na frente não ficar tão difícil, tão sistematizado, tá? Por que que eu falo a divisão no citoplasma? Quando a gente vai falar, por exemplo, de mitose e meiose, a gente tem que entender como é que acontece essa divisão aqui do citoplasma, essas forças que atuam, tá? Então, dentro de cada processo, a gente tem sim divisões celulares, mas cada divisão celular, ela vai estar relacionada a um processo específico. Juro do céu, virou um trava-língua agora, calma lá. Por exemplo, ó, dentro da meiose, a gente consegue entender a formação de gametas, que é a gametogênese. A gente consegue entender essas divisões aqui, ó, do citoplasma, que é justamente a parte que a gente vai separar uma célula para virar duas, tá? Então perceba que a divisão celular, ela é justamente esse processo nu e cru, justamente de dividir uma célula, tá bom? Por que que a gente estuda divisão celular? Porque cai em vestibular? Sim. Porque cai em prova? Sim. Tá? Mas são processos muito importantes. Já dei um primeiro spoiler. Formação de gametas, tá? A gente precisa entender a compreensão, né? Desde a fecundação
até o desenvolvimento de um ser vivo. Então, desde lá da fecundação, ó, quando, né, o homem, o indivíduo masculino, libera o seu gameta, no caso dele, espermatozoide, e no caso da mulher, ovócito, tá? Quando eles liberam, então, os gametas e eles se unem, a gente tem a fecundação. A partir desse momento aqui, a gente já precisa começar a entender a divisão celular. Por quê? Porque depois da fecundação, né, várias etapas ocorrem aqui dentro da fecundação, a gente também vai ter uma aula sobre isso. São, acho que, 5 ou mais etapas aqui que vão acontecer, até a gente formar o zigoto, tá? Quando a gente forma esse zigoto, a gente começa a ter várias divisões celulares, porque afinal de uma célula, ó, vai originar um embrião, um outro indivíduo, tá bom? Então, a gente tem uma aplicação bem importante aí na embriologia, que é essa parte da biologia que estuda todo o desenvolvimento de um ser vivo, tudo bem? Por que que a gente estuda a divisão celular, de novo? Vocês têm algum palpite? Além desses aqui que eu vou falar, além da fecundação, da embriologia. Olha esse que legal. Por causa da formação e da morte de células, né? Quando a gente, sim, as células vivem e elas morrem. Quando a gente fala da morte de células, a gente precisa entender que ela vai se dividir, por exemplo, em pedacinhos menores, que é o que a gente chama de apoptose. Então, a célula vai se encolher, tá? As estruturas internas delas vão se condensar, elas vão formar, ó, projeções, elas vão se dividir, a célula vai se dividir para cada organela dentro ficar separadinho uma da outra. E esse processo, lá na frente, ó, tá vendo que uma célula se formou em várias bolsinhas? Esse processo vai fazer com que fique mais fácil depois dela eliminar essas outras organelas que estão aqui dentro dela, dessa célula, tá bom? Ou então a gente pode ter um outro tipo de divisão, né, de fragmentação, que é, por exemplo, na necrose, que a gente tem um aumento de uma célula. Essa membrana, ó, que é essa partezinha externa aqui da célula, ela vai começar a vazar e vão se formar novas vesículas, ó, novas divisões a partir de uma célula, tá? Essas vesículas aqui são bolsinhas novas que são formadas. Depois a gente tem a ruptura dessa célula e os restos celulares atingem um outro tecido, tá? Então, ó, basicamente, todo esse processo aqui, né, de segmentação, de fragmentação, de morte celular, também envolve a divisão celular. Tudo bem? Que mais que a gente tem? A divisão celular é muito importante para a gente entender sobre a reprodução de outros seres. Como assim, Jude? Extraterrestres? Não sei, mas brincadeira, ó. Por exemplo, quando a gente vai estudar bactéria, tá? A gente precisa entender, ó, essa daqui é uma plaquinha, né, que a gente faz lá em aulas de laboratório, faz o cultivo dessas bactérias, porque a partir da forma que elas nascem, da quantidade, a gente consegue pegar uma colônia, pegar um pouquinho só delas, e estudar qual que vai ser a fase, o tempo de desenvolvimento, tá? Aqui do ladinho eu coloquei um gráfico, ó, das principais fases de desenvolvimento de uma bactéria. Então, ela tem uma primeira fase ali, né, de latência, que ela fica como se fosse estacionada. Aí ela começa a se desenvolver, ó, essa fase exponencial aqui, a quantidade de células da bactéria começa a aumentar muito. Depois ela volta numa fase ali que ela precisa respirar um pouco depois desse crescimento, que é a fase estacionária. E depois ela entra em fase de declínio, tá? O decaimento. Essa daqui é a carinha de como funciona um ciclo de, por exemplo, uma bactéria, tá? Existem bactérias aí que conseguem crescer muito mais, né, numa quantidade de tempo menor. Por que que eu falei isso para vocês? Se a gente está falando de divisão celular. Porque um dos exemplos quando a bactéria ela vem aqui nessa fase exponencial é quando ela está se reproduzindo. Lembra? Ela está se multiplicando, ela está se dividindo, está crescendo, né? Várias bactérias agora estão surgindo, percebe? Então, a gente precisa entender quanto tempo que leva essa divisão celular das bactérias,
em quantas que elas conseguem se formar. Para, por exemplo, a gente entender e formar um pouquinho mais medicamentos que possam ser mais efetivos no combate dessas bactérias, tá? Então, ó, toda essa parte aqui a gente vai ver lá em aulas de biotecnologia. A gente consegue manipular e estudar todos esses processos mais simples, né? Vamos dizer assim, não são tão simples, mas que são um pouquinho menores, né? Que precisam de um manejo mais adequado para aplicações na prática. Tudo bem? Então, olha que legal, a divisão celular ela não está relacionada só lá à reprodução, né? Formação de gametas. Ela está relacionada aqui com processos de biotecnologia. Show? Você sabia disso aí? Então, quero ver se você entendeu um pouquinho. Vamos tentar resolver essa questão. Ó. Explique brevemente o que é a divisão celular e a sua importância para os organismos vivos. Conseguiu resolver já? Escrever um texto aí, uma redação do Enem de 30 linhas? Brincadeira, ó. Depois vocês pausam o vídeo, tá? Tentam escrever, voltam no que eu já falei. Mas, por exemplo, vocês poderiam falar assim, ó. A divisão celular é o processo pelo qual uma célula se divide em duas ou mais células filhas. Ela é importante para entendermos a formação de gametas em seres vivos, os quais, quando unidos pela fecundação, darão origem a novas células e novos seres. Além disso, é importante para entendermos sobre o ciclo de vida de uma espécie e a sua aplicação para a indústria. Olha que bonito. Legal, né? E a reprodução? Se a gente está falando de divisão, concorda que encaixa bem a gente falar aí sobre a reprodução, né? A divisão celular é uma das etapas aí da reprodução, tá? A reprodução não é só o ato, ou só, por exemplo, a consequência, né, de gerar um novo indivíduo. Ela, ó, é a porta de entrada para as divisões celulares e para o desenvolvimento. Quando a gente fala de formação de gametas e formação de zigoto e do desenvolvimento dos seus sistemas. Primeira coisa, o que é um gameta? O que é um zigoto? São coisas diferentes, tá? Gametas são células, né, especializadas aí ao sexo de um indivíduo que, quando se encontrarem com gametas do sexo de outro indivíduo, de outro sexo, vão formar um zigoto. Percebe? Então, gametas são células que, quando se encontram, formam um zigoto. Zigoto é o resultado aí dessa união. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, olha esse desenho aqui, que mágico. Esse primeiro parece um ovinho aqui, né? É um óvulo fertilizado, ou seja, aqui a fecundação já aconteceu, o espermatozoide já entrou em contato com o óvulo e ele ficou fertilizado, tá? A partir desse momento da fecundação, a gente começa a ter várias divisões celulares lá dentro do óvulo, né? O óvulo, ele começa a ter outras conformações. Por quê? Justamente, a gente precisa ter especializações, as células precisam ficar especializadas, por exemplo, em tecidos diferentes. Cada célula, lembra, precisa ter uma função, tá? Então, a partir dessas divisões que vão acontecendo ó, sucessivamente, de uma eu vou ter duas, de duas agora eu vou ter quatro, percebe? A gente vai tendo a formação de novas fases, de novos estágios embrionários, tá? Até a gente chegar em formas ó, que vão se especializando. Aqui a gente começa a ver, por exemplo, que nasce um pouquinho da parte posterior, né? Um pouquinho aqui dos pés, dos membros. Outras células já vão se especializar, por exemplo, na parte nervosa, tá? Para a gente chegar, então, num feto bem desenvolvido lá na frente, percebe? Olha como a divisão celular é importante. Ela vai especializando as células, ela vai direcionando as células, tá? Para cada local. Então, a divisão celular é todo esse processo de formação de novas células a partir de uma célula-mãe e, consequentemente, da especialização dessas células e formação de tecidos, de órgãos, de organismos. Show? Entenderam? Muito bem.
Falando agora um pouquinho de reprodução. Então, a gente falou o que é divisão celular, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre reprodução. A gente tem dois tipos. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. O que é reprodução assexuada? É aquela que o pessoal faz por teletransporte, por comunicação? Não, calma lá, nada a ver. Ó, a assexuada, ela ocorre sem a troca de material genético de organismos diferentes, tá? O que acontece, então? A gente vai ter a geração de indivíduos idênticos àqueles que o originaram, tá? Ou seja, eu tenho um indivíduo aqui, e a partir desse indivíduo aqui, ó, eu não preciso de outro, vai nascer um indivíduo semelhante a ele, tá bom? Já a sexuada é o contrário. Ela só vai ocorrer com a troca de material genético de organismos diferentes. Ó, aqui, então, eu tenho maior variabilidade genética. O que é isso? Mais biodiversidade. Porque eu vou ter a junção de um material genético com outro diferente desse. Tá vendo? Aqui eu não vou partir de um indivíduo só, tá? Daqui, então, dessa reprodução sexuada, que eu vou ter a união de materiais genéticos diferentes. Show? Muito bem. Vamos falar agora sobre os tipos de reprodução assexuada. A gente vai ver que tem vários e a gente precisa entender a diferença de um e do outro, tá? O mais clássico, mais conhecido é a divisão binária, ou também cisparidade. Aqui a gente tem um indivíduo dividindo-se ao meio, literalmente, tá? Dando origem a um descendente idêntico. É muito comum em bactérias e protozoários. E a gente tem também o brotamento, ó. Brotamento tá fácil, surgimento de brotos. Brotos surgem na superfície de um organismo e forma outro indivíduo. Esse broto ele pode se soltar ou permanecer conectado ao organismo adulto. Por exemplo, isso aqui é um broto que nasceu desse organismo adulto, tá? O que ocasiona a formação de colônias, por exemplo. Ocorre com frequência em quinidários, né, as águas-vivas lá, outros pólipos, e também em algumas espécies de plantas. Vamos ver imagens, ó. Cisparidade. Uma célula-mãe, ela realmente se divide em duas iguais. Brotamento, ó, por exemplo, em esponja do mar. A gente tem uma esponja aqui que ela pode, desenvolver um novo indivíduo aqui, um novo broto, um novo brotinho. Então, sempre quando você for elogiar alguém, você fala, nossa, você é um broto. É um elogio, porque é uma coisa nova. Você tá super novinho, né? Com pele de gente jovem. A pessoa vai adorar esse elogio aqui, tá? Os jovens não usam tanto hoje em dia, né? Mas o pessoal mais antigo falava que você era um broto. Muito bem. Que mais, ó? Esses dois são bem legais. A gente pode ter a esporulação. O que é esporulação? Formação de esporos, tá? São formadas células reprodutoras, ó, especializadas, que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. Ou seja, a gente tem os esporos, que são capazes de gerar outro indivíduo quando eles entram em condições favoráveis. Muito comum em fungos, algas, protozoários, tá? Fragmentação é um outro tipo de reprodução assexuada, que a gente tem um novo organismo formando-se a partir do fragmento de outro. A gente vai ver que é diferente isso aqui. Ocorre em invertebrados e alguns vermes, como planárias. Olha só a esporulação. Esse caso aqui é um fungo. O fungo, ele vai produzir esporos, justamente são grãozinhos bem pequenos, que quando liberados em um ambiente favorável, eles se instalam e se desenvolvem. Olha que belezinha esse fungo baby aqui. A fragmentação, por exemplo, acontece lá com planárias. Lembra aquele animal que parece que é vesguinho? Então, também acontece com estrelas do mar. O que acontece? Se a gente cortar um pedaço da estrela do mar, não façam isso, tá bom? De novo, senão vocês vão estar fazendo um crime ambiental ali, né? Coitado, levando o animal ao sofrimento. O que acontece? Quando você corta um pedacinho da estrela do mar, ela consegue regenerar aquele pedacinho que ela perdeu, tá? E daquele outro pedacinho que ela perdeu, vai surgir uma nova estrelinha do mar, tá bom? Perceba então que a fragmentação, ela é diferente aqui da divisão binária, porque a divisão binária eu tenho um
que vai gerar 2. Na fragmentação, também, eu tenho um que vai gerar 2. Só que aqui é a partir de um membro específico, tá? Na divisão binária, é a partir do organismo inteiro. E também é diferente do brotamento. O brotamento, ó, esse novo indivíduo gerado, ele vai ficar um tempo relacionado com a célula-mãe. Aqui, ó, a célula-mãe, ela não é mais célula-mãe, agora ela vai virar jovem de novo, tá? Aqui não, o novo indivíduo vai ficar um tempo com a célula-mãe até se desprender. E aqui na fragmentação não, ó, ele já se solta lá desde o início. Tudo bem? Entender essas diferenças? Elas são importantes porque quando a gente estuda tudo de uma vez, né, parece que é tudo igual, tudo muito parecido, tá? Mas tem essas diferenças sim. Que mais? Não paramos por aí. Olha quantos tipos de reprodução assexuada a gente tem. Você conhecia alguma delas? Ou só achava que era, brotamento. Brotou ali é uma reprodução, tá? Propagação vegetativa, ó. É semelhante à fragmentação, que a gente acabou de ver aqui da estrela do mar. Mas ela é típica de plantas, tá? Nesse processo, um pedaço, por exemplo, de caule ou raiz é suficiente para dar origem a outro indivíduo. Muito comum aí em bananeiras, cana-de-açúcar, tá bom? E a gente tem a partenogênese, ó, esse processo é muito importante, vira e mexe cai em prova, até de concurso público. Quando a gente tem um gameta feminino, que se desenvolve sem precisar de um gameta masculino. Lembra que a gente viu ali um pouco atrás que para a gente ter a fecundação e a formação de um novo indivíduo, a gente precisava de um gameta masculino e de um gameta feminino? Aqui na partenogênese, não. A gente só precisa de um gameta feminino. Vamos ver no exemplo aí, ó. Abelhas, por exemplo, peixes, anfíbios e répteis conseguem fazer esse tipo de reprodução. Então, por exemplo, ó, propagação vegetativa, perdão. A gente tem, ó, por exemplo, quando a gente tira um pedacinho, uma estaca, né? Uma estaca é quando a gente pega, por exemplo, tira aqui essa partezinha que tem as folhas da planta e realmente vira só o caulezinho aqui. A gente pega essa estaca e coloca no meio adequado para formar raízes, para começar a desenvolver, ó, essa parte aérea. Você viu? Então, a partir lá do caulezinho, né, da estaca da planta-mãe, a gente consegue formar novos galhos, novas raízes, tá bom? Então, essa propagação vegetativa, lembra, ela é muito parecida com a fragmentação, que a gente tira um pedaço lá, né, do indivíduo mãe, e a partir dele começa a se formar outros indivíduos. Tudo bem? E a partenogênese, é o que eu falei para vocês. A gente tem, por exemplo, no caso das abelhas, né, a rainha e o zangão. Sim, a rainha é a fêmea e o zangão é o macho. A rainha, ela vai produzir os gametas femininos, que são os óvulos. E o zangão vai produzir o gameta feminino, que é o gameta masculino, opa, que é o espermatozoide. Quando a gente tem a fecundação de um óvulo com espermatozoide, a gente tem um zigoto aqui embaixo, que pode ser uma operária ou uma rainha. Ué, Ju, por que não pode ser um zangão? Aham, porque o zangão ele vai se desenvolver sem necessariamente ter sido fecundado por um espermatozoide. Olha que loucura! O zangão, então, ele vai se desenvolver a partir da modificação de um óvulo, tá? É o óvulo que não é fecundado que vai dar origem ao zangão, tá? E aí sim, quando ele tá grande, desenvolvido, ele consegue produzir os espermatozoides normalmente, tá bom? Então, essa é a partenogênese. Olha lá, sem precisar de um gameta masculino para se desenvolver, tá? E aqui ele só vai se desenvolver sem esse gameta, ele só vai virar o zangão. Para virar operário e rainha precisa dessa fecundação aqui. Show de bola? Muitos tipos de reprodução assexuada. Você fazia ideia desses todos os tipos aqui? Tá vendo como a biologia é linda? Ela explica coisas que você nem imaginava, hein? Show! E agora a reprodução sexuada, né? Essa daqui geralmente é mais clássica. É quando a gente tem a formação de um organismo diferente dos progenitores, do pai, da mãe, tá? Uma vez que é resultado da combinação de cromossomos presentes em cada gameta. Lembra que a gente falou, ó, o espermatozoide e o óvulo, que são os gametas da mulher e do homem, respectivamente?
Aqui dentro dos gametas, a gente tem cromossomos, materiais genéticos, tá? Aqui vai ter o material genético da mãe e aqui vai ter o material genético do pai. Quando eles se fecundam e a gente tem a formação do zigoto, é quando a gente teve então essa reprodução sexuada, porque a gente uniu esses materiais genéticos em um só, em um zigoto. Ah, é por isso então que o zigoto tem uma parte das características do pai e uma parte das características da mãe? Sim, tá conseguindo perceber? É muito importante para quando a gente for estudar lá na frente a genética, tá? Então perceba aqui a gente já teve a união de cromossomos do pai, da mãe, das informações genéticas, elas se misturam aqui, tá? Esse tipo de reprodução, então, ele é observado, por exemplo, na grande maioria dos animais, inclusive nos humanos, tá bom? E olha que legal, como aqui a gente tem, né, exemplos lá da divisão celular, ó, meiose, mitose, tá vendo? Todo esse processo, então, de formação de gametas, do desenvolvimento do bebê até ele virar um homem forte, né, lá na frente, são processos de divisões celulares. Show? Tá vendo? É lindo, né? Biologia é maravilhoso. Ah, peronomútil, né? Ai, meu Deus, agora você complicou minha vida, Ju. A biologia estava tão bonita até agora, aí você vem com um nome desse. Ciclo diplobionte. Meu Deus, não acredito mais em você. Calma. Faz parte, né? A biologia dá nome para tudo. E não vai ser diferente com os ciclos de reprodução, tá? E a gente precisa ver isso aqui. O que acontece? A gente pode ter 3 tipos de ciclos reprodutivos. O nome assusta, mas é bem tranquilo de entender. O primeiro deles é o ciclo diplobionte. Diplobionte. Diplobionte, tá? O que acontece? Esse ciclo é o que a gente acabou de ver aqui, por exemplo, em animais, tá? Sim, nós somos animais. Quando a gente tem, por exemplo, um animal adulto, a gente fala que ele tem uma carga, ó, por exemplo, aqui, os humanos, tá vendo que esse 2N é a quantidade de material genético que ele tem, de cromossomos. A gente fala que são organismos diploides, tá? Por isso que é o ciclo diplobionte. Então, aqui, ó, em organismos, a partir lá da fecundação, a gente tem, lembra? Juntamos 2 gametas e virou um zigoto. A partir dessa união, a gente tem um indivíduo que começa a ter a quantidade lá de cromossomos do nosso material genético duplicado. Por isso que são organismos diploides, ó, 2N. Então, imagina o zigoto, o bebezinho. Ele vai agora se desenvolvendo, tá? Ele vai crescendo, ó. Aqui é um caso de planta, né? Que a gente fala que é o esporófito, que é o indivíduo adulto. Aqui, por exemplo, poderia estar escrito é o homenzinho, o homem adolescente, tá? Depois de uma certa fase da vida dele, da planta também, a gente vai produzir gametas, ó, a partir da meiose. Tá vendo aqui, ó, de 2N que eu tinha, eu produzi meu gameta que virou N. O que isso quer dizer? Que meu gameta vai ter a metade do número de cromossomos do que eu tinha, tá? Por que isso vai ser importante? Lembra que um gameta se une com outro gameta lá na reprodução para formar um indivíduo? O indivíduo, lembra, ele precisa ter metade das informações do pai e a outra metade da mãe, tá? Por isso que quando a gente forma gameta, é importante que tenha metade do número de cromossomos, que ele vire N, tá bom? Pegou esse bizu legal? Olha quanta coisa a gente já aprendeu. Então, no ciclo diplobionte, a gente tem o adulto, ó, sempre, 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 que é diploide, ele sempre vai ser 2N, tá? O adulto aqui nesse caso é o esporófito. Depois, lá do esporo, só acabando de contar aqui a história para vocês, a gente vai ter o desenvolvimento, né, de um gametófito, ou seja, ele vai começar a se maturar, se desenvolver, e vai formar, então, gametas lá para fecundação, tá? Mas, ó, no ciclo diplobionte, é importante você saber que o indivíduo adulto, ele vai ter 2N. Ele vai ser 2N, vai ser diploide, ou seja, ele nunca vai ser haploide, tá bom? Quem é haploide aqui no caso são os esporos, são os gametas. Show de bola? Agora a gente pode ter o ciclo haplobionte. Não é mais diploide. Ó, bionte é igual, que muda só esse comecinho. Antes era di e agora é haplo.
Aqui vai ser o contrário, ó, o organismo adulto, ele não vai ser mais diploide. Aqui, o organismo adulto vai ser haploide. O que era haploide? Haploide é a metade do diploide. Olha lá, o organismo adulto aqui, ele não vai ser 2N, ele vai ser N, tá? Esse ciclo aqui, ele está muito relacionado, por exemplo, a algas, tá bom? Então, o organismo adulto, né, uma alga bonitona, toda adulta lá, ela não vai ter o dobro da quantidade de cromossomos de um gameto dela. Ela vai ter a mesma quantidade de cromossomos do que um gameto, ó, N e N. Ou seja, quando ela vai produzir os gametos, ela não vai fazer meiose, ela vai fazer mitose, tá bom? Que é um outro processo que fica com a mesma quantidade aqui, ó, de carga, N e N. Tudo bem? Todos esses processos, ó, não se assuste. A gente vai entender muito bem quando a gente tiver craque ali em divisão celular, tá bom? Mas é importante eu trazer isso daqui para vocês agora, para vocês começarem a entender as etapas reprodutivas, né? Por que que a gente precisa ter formação de gameta? Esses gametas vão fecundar, o que que eles vão dar origem? Né? Não faz sentido se a gente não entender nada de reprodução e falar, nossa, eu tive um filho a partir do meu zigoto, sabe? Começar a inverter os nomes. Então, a gente precisa entender todo esse passo a passo, que é o gameta, que vai fecundar, que vai dar origem ao zigoto, tá bom? Isso daí é imprescindível. Então, nesse ciclo aqui, o organismo, ele sempre vai ser adulto haploide, tá? Que ele nunca vai ser diploide. E tem um outro ciclo que o organismo adulto pode ser os dois. Ai, meu Deus, que loucura essa biologia, hein? Por exemplo, em plantas, tá? Por exemplo, vamos pegar essa imagem que tá bem legal. A gente pode falar que esse ciclo haplodiplobionte, fala rápido, quero ver você falar, fala rápido. Haplodiplobionte também é conhecido como alternância de gerações, tá? Justamente pelo nome, porque ele pode alternar, ser diploide uma hora e haploide outra hora, tá? Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um feto, tá? Acabou ali de se desenvolver. Esse feto, ele vai, né, sofrer processo de meiose, vai formar os seus gametinhas. E aí, quando ele vira uma outra fase, que a gente fala de prótalo, que é um gametófito, que é a fase adulta, duradoura, que ele passa mais tempo nessa fase do que em outra, essa fase aqui, ela vai ser haploide, tá? Ou seja, ela vai ser N. Quando ele começar a se desenvolver, né, vai formar novos gametas, e aí a partir daqui que vai ter uma nova fecundação, você concorda que aqui, ó, que vai surgir de novo o esporófito, tá? Porque acabou de rolar a fecundação. A partir desse indivíduo adulto, então, a gente vai ter a formação de indivíduos novos, tá? Esses indivíduos novos, ó, se a gente acabou de ter a fecundação, ele vai ser diploide, 2N. Então, essa parte aqui, quando ela se desenvolve, ela é diploide, e percebe, ó, ele fica grudado lá no indivíduo adulto, tá? Então, um indivíduo só, ele pode ter a sua fase haploide e diploide, tudo bem? Isso daqui é um ciclo haplodiplobionte, tá bom? Tiveram uma ideia geral? O que que vocês acharam dessa aula de divisão celular, de reprodução? Eu acho que esse finalzinho aqui dos ciclos pode ter assustado um pouquinho, mas a ideia que eu quis trazer aqui para vocês, tá vendo que tudo está muito interligado? A reprodução, ela depende lá das divisões celulares para a gente formar gametas. Para esses gametas se encontrarem uma das fases da reprodução, que é a fecundação, tá? E aí, a partir dessa fecundação, a gente tem o desenvolvimento de um zigoto, de um embrião. A partir disso, a gente tem novas divisões celulares que vão transformar esse embrião em um indivíduo adulto. E aí, o indivíduo adulto, olha que loucura, ele tem mais divisão celular para formar o gameta. Percebe que é todo um ciclo, tá? Então, essa parte da divisão celular, e a gente tem vários tipos de divisões celulares, lembra lá? Então, essa parte da divisão celular vai ser muito importante para a gente entender mais as matérias de embriologia, de citologia, tá? Os processos específicos aí da mitose, da meiose. A ideia era vocês terem um panorama geral
de como é que eles estão relacionados, tá? Até porque lá na frente a gente vai ter aulas também específicas da fecundação. Tudo bem? Dúvidas? Espero não ter gerado muitos traumas, nem muitos problemas diversos, tudo bem? Qualquer coisa, volta nessa aula, assiste com um pouquinho mais de calma, tá? Que tem bastante esquema, tá bem legal. Até a próxima, pessoal!